Senhor Deus, Pai Celestial, nós oramos te agradecendo e rogando que o Senhor mais uma vez seja conosco, Pai, nos ajudando, nos esforçando, nos dando, ó Deus, o espírito de culto. Que nós estejamos, Pai, totalmente vigilantes, para que nós possamos tirar todos os resultados necessários para as nossas almas. Abençoa cada um aqui, cada irmão, cada irmã, aqueles que estão à distância, Pai, através da internet. Deus, que a Tua mão possa estar estendida e que todos possam, juntamente conosco, serem abençoados. Colocamos as congregações, os lares, as famílias, os indivíduos, todos eles diante do Senhor. Abençoa-nos, nós te pedimos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Boa noite com Jesus. Irmã Diomar, você mistura o nome delas, né, que é quase tudo parecido. Deus abençoe a todas, em nome do Senhor Jesus. Vamos nos colocar de pé. Apocalipse, capítulo 2. Eu ouvi o nome de um Henrique, também no chat da igreja, que não foi colocado, não foi mencionado ali. Eu pensei no irmão Henrique Elismauro, Henrique Elismauro, né? Mas o irmão Henrique está ali, ó. Então é o outro Henrique. Pode ser o Jorge Henrique, que não coloca o Jorge, só Henrique, né? Não sei, ele sempre tem assistido também pela internet. O irmão Ricardo também não está notificado, ele sempre tem estado conosco pela internet. Então a gente tem muitos que a gente sabe que estão assistindo conosco. Então vamos todos já encontraram. E ao anjo da igreja que está em Esmirna escreve: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras e tribulação e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Amém. Deus abençoe a leitura de sua palavra para nós. Podeis vos assentar. 6 de dezembro de 1960, de Jeffersonville, Indiana. Tradução Goiânia. A era da igreja de Esmirna. Parágrafo 105. O profeta irmão Branham disse: agora você pode começar a ver, porque línguas não é uma evidência de ser batizado pelo Espírito Santo. Não se diz em nenhuma era que aquele que tem uma língua diga o que o Espírito está dizendo.
Isto deixa de lado as línguas, interpretações destas e profecias, e aí você coloca aí, etc. 9 dons. Esses 9 dons, eles não são evidência de batismo com o Espírito Santo. Eles são ferramentas que Deus colocou nas mãos da igreja para que ela, estando cheia com o dom do Espírito Santo, possa fazer uso destes dons. Mas o dom maior é o Espírito Santo. Amém. Então, esses não são o Espírito Santo, eles são dons do Espírito Santo, dados à igreja, para que ela possa então fazer bom uso deles. Se fizer mau uso, vai sofrer o dano, vai responder por isso. Então, nós precisamos nos lembrar sempre que nós precisamos ter o dom específico, não um dom. Tem diferença? Tem. O dom é uma coisa e um dom é outro. Isto deixa de lado as línguas, interpretações destas e profecias e etc., como evidência. A evidência é ouvir o que o Espírito diz. É isto que é evidência. Você vai ser conduzido por esse Espírito, por essa voz, né? A crer na mensagem, a receber a mensagem e a viver a mensagem. O Espírito está falando, sim, o Espírito está ensinando. Isto é exatamente o que Jesus disse que ele faria quando viesse. João 14, 26. Mas quando vier, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar tudo quanto vos tenho dito. Presta atenção. Isso aqui é coisa tremenda. Você tem que olhar esses pequenos parâmetros aqui. Senão você não vai entender nada. Mas aquele Consolador que o Pai, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. Veja, ele é o mestre, o ensinador, viu? E o recordador, o lembrador, ok? Ele vai ensinar o que não está, às vezes, exposto, ele vai ensinar, e aquilo que já foi exposto, que ele já falou, que ele já determinou, ele vai nos fazer recordar, lembrar, para nós não cairmos em transgressão. Vai nos levar a entender que nós precisamos estar corretos, que nós vamos precisar estar praticando, porque ouvir e escutar, viu? Ouvir
é dar ouvidos. Escutar, alguém pode escutar, mas agora ouvir é diferente. Ouvir é você dar ouvido. Dar ouvido é você se achou maculado aqui, está praticando o que não deve aqui, o que você tem que fazer? Gente, é mudar de direção, é converter. Pedro falou, foi com aqueles que já haviam se convertido, certo? Arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Ninguém quer endurecer o coração ao que o Espírito diz, ninguém vai ser bem sucedido fazendo isso. Ninguém. As consequências, se já estão ruins, vão piorar, vão ficar pior. Então, vamos agir, vamos dar lugar para que Deus possa atuar, vamos deixar de ser brutamontes, mal educados uns com os outros, em especial as famílias, pai com filho, filho com pai, mãe com filha, com filho, filho com pai, com mãe. Você corre um risco de estragar seus filhos, colocar seus filhos com traumas, com consequências irreversíveis. Está sujeito a enviá-lo para o álcool, para a droga e etc. Ou você acha que não? Vai lá fazer uma entrevista com aqueles que estão lá para você ver a razão que eles foram parar lá onde estão. Alguns porque queriam ser reticentes. E às vezes tiveram criações exímias, boas, mas se aliaram a más companhias, maus caráteres, e chegou ao fundo do poço, ao caos. Agora, se nós podemos evitar que isso ocorra conosco, nós estamos sendo ensinados. Ensinados por quem? Estamos sendo ensinados por Deus. E foi isto exatamente o que aconteceu. É assim que se encontra escrito nos Evangelhos. O Espírito Santo recordou a estes homens todas as palavras que Jesus falara. É por isso que o Evangelho é matemática. Concorda com essa colocação? Amém. Matemática é ciência, exato. O Evangelho é exato. É o que o profeta está dizendo aqui, ó. É por isso que o Evangelho é exato. Amém. Eles são perfeitos. Aí ele coloca no plural, individualiza. Porque o Evangelho é esse livro, não é isso? O, no singular. Agora, aqui houve uma individualização. Colocou Mateus um, Marcos outro, Lucas outro e João outro. E aí vem as cartas de Paulo. Agora, como um todo, é o Evangelho.
Mas o profeta diz: eles são perfeitos. Mas o Espírito não somente trouxe todas as coisas às suas mentes, mas ele ensinou-lhes mais ainda a verdade que eles já tinham. Foi assim que Paulo recebeu suas revelações. Ele disse concernente a isto. Aí ele cita Gálatas 1, versículo 7 e 8, se não me falha a memória. Aqui está: mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi, aliás é 11 e 12, viu? Mas porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Gálatas 1, 11 e 12. Ele foi ensinado pelo Espírito Santo. Aí então foi mestrado. Paulo conhecia o que estava escrito ali. Mas aí veio a necessidade de uma conduta, de ensinar aquilo que Deus já tinha falado. Aí é onde entram detalhes, que às vezes não está escrito ali, mas os detalhes que o Espírito Santo traz para poder fazer com que você entenda aquilo que está ali. Esses são detalhes. Ele foi ensinado pelo Espírito Santo. Certo dia, quando Jesus estava na terra, um certo homem importante foi visitá-lo. Este homem disse: Rabi, eu sei que és um mestre enviado de Deus. Porém, notará que Jesus o interrompeu. Ele dirigiu-se a Nicodemos, e as palavras que falou podem muito bem serem parafraseadas assim: eu não sou um mestre, eu sou o cordeiro sacrificial pelo pecado. Eu sou o cordeiro, sacrificial pelo pecado. Eu estou tornando possível o novo nascimento pelo meu Espírito. Olha, gente, você pega só o que foi dito ali, né? Jesus não fez outra coisa. Ele falou: mestre, Rabi, sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer o que tu fazes se Deus não estiver com ele. Jesus não discutiu o assunto com ele, só apontou o dedo e falou assim: importa-te nascer de novo. Veja bem, agora, se fosse um analfabeto como eu, estava cheio de razão. Mas ele não era um analfabeto, ele era um mestre entre eles, e não sabia. Ele ficou assustado. Pode, porventura, sendo eu um homem já velho, tornar ao ventre de minha mãe e nascer segunda vez? Jesus: tu és mestre em Israel e não entendes isso? Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode herdar o reino de Deus. E não discutiu com ele. Deixou o barco deslizar. Olha, irmãos, eu me lembro aqui de uma saudosa irmã, atravessou o rio. Ela ficou uns 3 meses só na mensagem. Ela veio de uma denominação que para mim é uma das piores que existem.
é a que mais nega as Escrituras e tem a sua cultuação nos maiores absurdos que existem. Nega a Bíblia inteira. Ela veio daquela denominação, ela tinha não sei quantos anos que estava lá, naquela denominação. Ouviu uma mensagem da mensagem, né? Um programa de rádio da mensagem, houve uma explosão, pum! Esse livro, para ela que era analfabeta, ficou claro. Os seus líderes que nunca tinham ido na casa dela, quando ficou sabendo que ela tinha sido batizada em nome do Senhor Jesus, no outro dia chegou lá uma trinca, uma trindade. Foi o mensageiro que levou eles lá, não sabia nem a casa dela, tinha que levar um mensageiro e ir lá levar eles. Mas aí acharam, aí foi fácil arrumar um mensageiro para ir lá mostrar onde era a casinha dela. Lá perto daquele viaduto que tem ali perto das caixas d'água, lá no Morada Nova ali. Morada Nova não, é Parque Piauí, que lá, né? Pró-Morar. É Pró-Morar. Chegaram lá, né? Aí sim, aí virou uma queridinha. Querida irmã, tal. Mas já chegaram querendo nocauteá-la. E ela estava bem preparada, né? No ringue. Com as luvas bem vestidas e amarradinha na mão. Foi só uma direita para um lado e uma canhota para o outro. Os caras varreram, foram embora. Quando ela simplesmente mandou ele ler a Bíblia, que ela não sabia ler. Falou, pastor, lê a Bíblia aí em tal lugar assim, assim. Mandou ler, e começaram a falar borracha. Ela falou, irmão, fez eu lembrar do irmão João lá em Goiânia, quando o pastor dele começou com blá, 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 e citou São João 14,6, dizendo, ninguém vai ao Pai, ninguém vai ao Pai, ninguém vai ao Pai. E quando pela terceira vez ele citou errado, o irmão falou assim para ele, assim, o irmão era cego, ficou cego na cadeia. E não morreu porque ficou cego. E os filhos dele os filhos do homem que ele tinha tirado a vida, dizia que o dia que ele pusesse o pé fora da cadeia, ele morria. Mas ele ficou cego lá dentro e quando saiu era um aleijado, cego. E eles iam aonde ele estava pedindo esmola na rua. Lá ele encontrou o evangelho, tal, saiu, tal, mas vivia de esmola, porque a igreja não dava cobertura. E aí um dia ele ouviu o programa. E quando ele ouviu, no outro dia ele estava lá no tabernáculo para ser batizado em nome do Senhor Jesus. Foi batizado. O filho era um dos grandes líderes de uma determinada igreja pentecostal lá. E aí viraram um inferno em cima dele. Ele disse, vocês não têm o que eu quero. Eu quero é isso aqui. Eu quero é o evangelho. Não é um evangelho. Aí o pastor dele um dia encontrou ele no ônibus. E eu, irmão João, que prazer encontrar com o senhor aqui. Há muito que eu estava precisando falar com o senhor e não tinha jeito. Mas agora a chance chegou. Pastor, senta aí então. Sentou ao lado dele e começou com blá, 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 e começou a citar a Bíblia. Na terceira vez que ele citou São João 14,6 errado, o irmão virou para ele e falou assim, escuta, pastor, quem é cego, é eu ou é o senhor? Porque aí não está assim do jeito que o senhor está citando.
Aí houve silêncio. Silenciou. O irmão esperou a resposta, esperou conversa, nada. Ele apalpou, a cadeira estava toda vazia. Nunca mais foram atrás do irmão João. E às vezes a gente brincava com o irmão João, vamos no médico, ver se não tem como fazer uma cirurgia no olho do senhor. Para o senhor ver, ele falou, irmão, ele falava assim, irmão, eu enxergo tudo, o que vocês estão querendo? Estão preocupados comigo? Por quê? Eu já enxergo tudo, não preciso ver mais nada, já enxergo tudo. Gente, quando essa convicção desce num coração, não tem nada que ele não abandone, não tem nada que substitua isso, nada. Ele cansou de ouvir e ficar esperando um tiro, uma facada. Os filhos do homem passavam onde ele estava, botavam a esmola dentro da vasilha que ele estava usando e falava, sabe quem está te dando esmola aqui? Ele disse que conhecia a voz, ele sabia quem era, ele só dizia, não estou sabendo, eu sou o filho do fulano de tal, que você, reticência, e se um dia você sarar, eu te mato. Ele dizia assim, graças a Deus, eu estou cego, fiquei cego. Aí o dia que ele achou, recobrou a visão, né? O dia que ele recobrou a visão, e você entende o que eu estou querendo dizer, né? Nós levamos ele no escritório e dissemos para ele, irmão João, um justo não mendiga o pão. Salmo 22. Nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Então, um justo não mendiga o pão. O senhor não vai pedir mais esmola, não. O que o senhor precisar, a igreja vai te fornecer. Por quê? Porque ele era fiel. Tudo que ele estava lá, levando dele. Então, ele nunca mais pediu esmola depois que ele creu na mensagem. Mas ele tinha a cesta básica dele para o seu sustento. Ele dizia, eu sou rico. Eu sou rico. Aí veio a aposentadoria, ele aposentou, diminuiu um pouco, né? Tinha casa, não pagava aluguel. E a vida dele foi um céu mesmo, depois que ele creu na mensagem. Mas da família dele não me lembro de mais nenhum, foi só ele. Mas aí você passa a ver o valor da eleição. Não importa onde esteja amarrado, as amarras rebentam. E a pessoa sai. Nós precisamos ser gratos a Deus. Porque, gente, você pensa que lá no mundo denominacional não tem aos milhares gemendo e clamando a Deus para mandar uma coisa melhor do que eles estão tendo? Essa coisa melhor vem e eles não veem. O que é isso? É o Ló, é o Noé. Mas, ao mesmo tempo que tinha um Ló, tinha também um Abraão que estava ali fora. Ao mesmo tempo que tinha um Noé, tinha um Enoque ali fora. Assim também nós temos que crer. É aqui. É aqui. É aqui. Há, porém, um que vem, que é o Mestre, ele é o Espírito Santo. Quando Jesus estava na terra, ele veio como o Cordeiro e como o profeta. Mas quando ele voltou sobre a igreja, pelo seu Espírito, ele se tornou o Mestre. Amém. E para cada era ouvirmos a mesma verdade. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Porém, somente um homem cheio do Espírito
pode ouvir a revelação para aquela era, nenhum outro pode. Não, Senhor. Eles não o podem, porque isto é exatamente como Paulo disse em 1 Coríntios 2, do 6 ao 16. Ora, isto deve fazê-lo regozijar, diz o profeta. Existe uma doutrina muito peculiar, propalada por aí, que tem causado muito mal entendido e muito rancor. Porque quando os pentecostais dizem que você tem que falar em línguas, ou você não é batizado com o Espírito Santo, eles estão negando que grandes homens como Knox, Moody, Taylor, Goforth e outros não receberam o Espírito Santo, ou dizendo que todos eles falavam secretamente línguas e não estavam conscientes do que se passava. Ora, isso não é verdade, não, senhor. Isso é um erro grosseiro. Línguas não são a evidência de ser cheio do Espírito Santo. Romanos 11, 29. Porque os dons e a vocação são sem arrependimento. Aí você vem falando línguas ali, mentindo, falando línguas ali, roubando, falando línguas ali, adulterando, prostituindo, e etc. Aí você coloca o resto. Tudo que não presta. É simplesmente uma das muitas manifestações mencionadas em 1 Coríntios 12. Não há nenhuma escritura que diz que você recebe o Espírito Santo falando em línguas, ou que você recebe o Espírito Santo por falar línguas. Porém diz que, depois que estavam cheios do Espírito Santo, eles falaram em línguas. E mais tarde diz que eles profetizaram. Hoje, entre muitos grupos, supõe-se que todos que dizem ter recebido o Espírito Santo, ao falar em línguas, falam em uma língua genuinamente espiritual. Veja bem, olha aqui outra confrontação dos fatores. Presta atenção. Lá no Pentecostes, não houve nem uma língua estranha. Houve idiomas. Presta atenção. Aí, porém, isto não é assim. Pois muitas pessoas falam em uma língua conhecida sob a influência de um espírito errado. E agora? Ora, consideremos que estamos em uma reunião e todas as pessoas estão falando em línguas. Como pode você saber qual língua é do Espírito e qual é do diabo? Eu tenho estado entre ímpios, onde seus feiticeiros bebem sangue de dentro de um crânio, falam em línguas e interpretam e profetizam. Eles podem até escrever em línguas. Ora, se línguas é a evidência de receber o Espírito Santo, então toda língua teria que ser de Deus. Por quê? O Espírito Santo é quem? É Deus. É este ser que nós chamamos Deus. Por quê? Porque nós cremos nele e o adoramos. Amém. Esse Deus que é Espírito,
e não é outro senão Espírito Santo, um dia criou um templo no ventre da Virgem, e lá no Jordão, quando aquele corpo, aquele templo foi lavado para o sacrifício, o que ele fez? Veio e morou nele em plenitude. Colossenses 2,9 e Colossenses 1, se não me falha a memória, 8. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. E lá no 9, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ora, nós não estamos aqui com blá 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 de doutor em coisa que eles não conhecem direito, inventam e etc. Nós estamos aqui citando o que está escrito. Essa é a nossa teologia, ok? Não a teologia que estuda Deus, mas a revelação que nos mostrou quem é Deus. Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos olhos dos sábios entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve, porque assim foi do teu agrado, assim foi do teu bom gosto. A gente vai, se você entra numa determinada linha, você vai assim de borbulhão em borbulhão. Você vai de um ponto a outro, de um versículo a outro. E a corrente vai emendando, 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 ela não tem fim. Ela não termina. Por quê? Porque ela é infinita. Por que ela é infinita? Porque ela vem do infinito. E infinito só tem um. É um Deus chamado de Espírito Santo, mas que manifestou o nome da divindade na terra. Amém. Mas tem sido admitido pela evidência das línguas que há verdadeiras e falsas línguas, pois Deus tem a genuína e Satanás tem a falsa. Por isso, minha pergunta é: quem sabe qual é a real? Quem entendeu a linguagem para saber o que foi falado? Quem tem o dom de discernimento para saber? Ora, enquanto obtemos estas respostas, teremos algo para verificarmos, mas antes disto temos de saber sobre a fonte das línguas. É de Deus ou é do diabo? Agora presta atenção, você não pode, amanhã ou depois, ver um ali falando língua, e por ver o estado dele, querer dizer, aquilo lá é o diabo. Nunca diga isso. Estou dizendo isso para a sua segurança, foi o que o profeta fez. Tá ok? Nunca diga é o diabo, a menos que você tenha de Deus o discernimento. E esse discernimento vai te dar base aqui nesse livro para dizer se é falso ou verdadeiro. Ok? Todo e qualquer discernimento que vier para você, dizendo isso é a verdade, se não conferir com esse livro aqui, é falso. É mentira. Você pode ver neste instante que se estribar na evidência das línguas,
e não souber o que está sendo dito, você terá finalmente de chegar ao ponto onde todas as línguas sejam de Deus. Isto nos conduziria então a crermos que o diabo não pode falar em línguas. Isso, porém, não é assim. Não, nem por um minuto. Qualquer missionário em um campo estrangeiro sabe que os demônios falam em outras línguas. Isto mesmo, eu o sei por experiência. Os teólogos pentecostais admitem que eles não têm escritura estabelecendo que as pessoas falam em línguas sendo batizadas pelo Espírito Santo. Eles admitem inferir isto das experiências expostas no livro de Atos, onde 3 das 5 vezes as pessoas falaram em línguas. E dizem eles também, sem qualquer escritura, que há 2 espécies de língua. Uma é a língua na qual você fala enquanto está recebendo o Espírito Santo. E esta é a evidência. Enquanto que você mais tarde, se você crer, você pode receber o dom de línguas, pelo qual você pode falar frequentemente. Porém, dizem eles, uma vez falando em línguas, como a evidência de receber. Você talvez nunca mais fale de novo. Eu mesmo conheço N pessoas que falaram uma vez e nunca mais falou. Muitos, conheço muitos. E também outras que ficaram até débil mental porque não conseguiram um dom de línguas e acharam que estavam perdidas porque não recebiam o Espírito Santo. Por quê? Porque isso era martelado 24 horas dia na cabeça dele. Até que ela estourou. Gente, você tem que ensinar o povo a crer no Evangelho. A fé genuína na palavra de Deus, diz o profeta, é que te dá direito a quê? Ao Espírito Santo. É isso que te dá direito. Agora, é claro, você tem que estar desejante, anelante, querendo aquilo em você. Buscando. De que maneira você busca isso? Vivendo o que o Espírito diz. É o que o profeta está falando para nós. Até onde eu posso ver é isso. Tem outra coisa que ele está falando além disso? Não. Uma vez mais, estamos ansiosos por saber onde isso é encontrado na palavra. Se não está lá, então Deus não o falou, e pobre daquele que acrescentou isso à palavra. Porém, existe algo na palavra sobre este mesmo assunto que eles ignoram completamente. 1 Coríntios 13. Olha só, menciona línguas de homens e de anjos. E estas seriam línguas conhecidas e desconhecidas. Os pentecostais modernos dizem que podem receber o Espírito Santo falando em línguas desconhecidas ou angelicais. Eles têm o carro adiante dos cavalos, porque em Atos 2, as pessoas falaram em um dialeto perfeito que até os incrédulos ouviram e entenderam. Aí vem o fator, não eram nem línguas estranhas, nem de anjos, certo? Não eram idiomas
daquelas nações que cercaram o cenáculo. Agora, o grande mistério estava pelo fato de que aqueles que estavam falando naqueles idiomas não conheciam nem o deles direito. Era como o nordestino, Washington. Não é mesmo? Jesus sabe. Hã? Agora eu estou falando com você, falando daqui. Hã? Mas quando aquela língua veio, aqueles idiomas vieram através de homens como eu, como você, como nós, né? Apesar de que aqui tem algumas doutoras, né? Tal. E tem algumas que falam em línguas. É? Né, irmão Francisco? O senhor conhece alguma? Conhece? Pronto, está aí. O irmão Francisco conhece, né? Alguém. Ô, irmão. Em Atos 2, as pessoas falaram em um dialeto perfeito que até os incrédulos ouviram e entenderam. Ora, quando Deus se silencia, o melhor que temos a fazer é o quê? É ficarmos em silêncio. Mas onde Ele tem falado, o melhor que fazemos é falar também. E dizer o que Ele já disse. É seguro. Não acrescente, entendeu? Aí é que vem o caso. Aqui, 99,99999% vê um bicicleteiro bate no muro ali. Você passa lá e fala, rapaz, um cabo bateu no muro ali, a bicicleta dele partiu no meio. Às vezes só amassou a roda. Mas quando ele chega lá na frente, ele quer enfatizar o fato. A bicicleta dele partiu no meio. Aí ele conta para o outro chega lá na outra esquina, encontra o companheiro, fala, ih, rapaz, o cabo bateu ali na bicicleta, a bicicleta partiu e o cabo enfiou a testa no muro que partiu a cabeça no meio. Já mudou o assunto. Essa é a tendência. Foi parar no hospital. Aí conta para o terceiro. O terceiro já vai dizer, morreu ele, e um outro que ia passando também, a roda arrancou, bateu na orelha dele, arrancou uma orelha. Essa é a tendência que nós temos. Nunca transmita a obra de Satanás. Esqueça isso. Eu vou na estrada aqui, se eu vejo ali um acontecimento, um acidente, se eu vi ele acontecer e não tem mais ninguém, e for depender de mim, uma assistência, eu vou lá e faço. Mas se eu chegar lá, ver de longe, lá está um acidente, e lá já tem um corpo de assistência lá, eu passo, nem quero olhar para aquilo que aconteceu lá. Vou embora. E dei mais uma, eu não vou chegar lá na frente, não. Eu vou propagar a obra do diabo? Será que eu não tenho nada daquilo que o Espírito me disse para mim poder falar? Não é muito melhor isso? Gente, vamos aprender a ser crentes. A dar ouvidos ao que o Espírito diz. É isso que nós precisamos. Acabou o tempo. Vamos parar aqui. Ora, quando Deus se silencia, o melhor que temos a fazer é ficarmos em silêncio. Mas onde Ele tem falado, o melhor é fazermos, o melhor que fazemos é falar também e dizer o que Ele já disse. Ele nos fala da evidência ou o que aconteceria depois de sermos batizados com o Espírito Santo. E era que teríamos o Mestre vindo e nos ensinando toda a verdade.
verdade. Mas este mestre era um mestre interior, não um mestre exterior. Se o Espírito não estivesse dentro, você não teria ouvido a verdade e a recebido pela revelação, ainda que você a ouvisse cada momento do dia. Este era o sinal do Espírito habitando nos dias de Paulo. Aqueles que foram cheios com o Espírito Santo, ouviram a palavra, receberam-na e viveram por ela. Os que não tinham o Espírito enviado, ouviram-na como homens carnais, deram-lhe uma interpretação errada e continuaram no pecado. Em cada era, e cada era é a era do Espírito Santo para o crente verdadeiro. Eu digo em cada era, a evidência foi a mesma. Eu digo em cada era, a evidência foi a mesma. Os que tinham o Espírito, o Mestre, ouviram a palavra, e o Espírito neles tomou a palavra e ensinou-a. Revelou-a para eles. E eles foram do grupo que ouviu o mensageiro e sua mensagem, e a recebeu e viveu. Amém. Parágrafo 112. Você está feliz? Você vai passar a fazer parte disso? Não se engane. Não se engane. Preste atenção no que o Espírito diz às igrejas. E creia você que o tem. A prova de que você o tem é que você dará ouvidos ao que ele diz. Deus te abençoe, Deus te conceda graça. Vamos nos colocar de pé. Todos quantos estiveram conosco à distância, Deus vos abençoe. Obrigado a cada um de vocês, desde os mais próximos quanto aos mais distantes. Dentre esses está a Guiana, Deus abençoe lá ao irmão, esqueci agora, Plínio, é que é? E a irmã, sua esposa, irmã Rosa, se não me engano. Deus abençoe. Acho que é Plínio, né? Acho que é isso. Deus abençoe a vocês. Deus abençoe Campinas. Deus abençoe todos os lugares. Olha, no próximo domingo, no dia 6, nós vamos ter a comunhão normal. Não vai falhar a comunhão. Ok? Eu sei que alguns, talvez tenham que sair fora para poder ir, tal. Mas isso não muda o quadro, não toma dessa, toma da outra. Os que têm a necessidade de viajar. Porque a eleição é cedo. Nós vamos votar de manhã, todo mundo vai votar de manhã e pronto. Nós não vamos ter a escola dominical. A escola dominical não tem como. Nós não vamos tê-la. Nós vamos podemos, irmão Abel, preparar uma mensagem, preparar um culto que foi curto, que foi abençoado, e colocar na internet, fazendo um preenchimento naquele dia, para aqueles que estão à distância e que têm, às vezes, o desejo de ouvir uma mensagem. Então, nós não vamos ter a escola dominical no domingo, dia 6. Nós vamos ter o culto à noite, que é o culto de comunhão. Porque à noite todo mundo já votou, não está mais enrolado com isso, não é? E nós vamos ter a comunhão normal. Tá bom? Amém. Deus continue nos abençoando. Senhor Jesus, nós oramos agradecendo pela noite gostosa que tivemos, por esta apoteose de bênçãos através desta luz, trazendo para nós mais uma vez o teu recado, nos instruindo, nos ensinando. Ajuda-nos, Senhor, a aprender o que o Espírito diz para nós.
No nome de Jesus Cristo, agora vamos retornar. Nós queremos gozar da Tua companhia, Pai. Leva-nos na Tua paz, guarda-nos, Senhor, e preserva-nos para o dia da Tua vinda. Colocamos, Senhor, a nossa segurança nas Tuas mãos, te pedindo que o Senhor seja misericordioso para com cada um de nós. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Em mim. Você é um pregador do Evangelho também, e você está aqui por uma boa causa. Você não está doente, você está em necessidade e você quer um avivamento pentecostal para começar em sua igreja. Todos nós queremos isso. Vamos todos ficar de pé por um avivamento pentecostal.